O programa de hoje vai trazer um assunto muito interessante sobre cirurgia plástica na terceira idade com o Dr. Jefferson de Lamartine. O nosso convidado de hoje, então, é o Dr. Jefferson de Lamartine, que vai falar um pouquinho pra gente sobre cirurgia plástica na terceira idade. Dr. Jefferson, primeiro eu queria agradecer a sua participação e disponibilidade de estar aqui com a gente. Aqui é um prazer poder colaborar com a sua equipe e prestar informações à população. Obrigada. Eu queria perguntar no início, para a gente começar, quais são as cirurgias plásticas mais procuradas para essa população que hoje, passou dos 60 anos? Tá. Mais uma vez, citando, como você já falou, a terceira idade a partir dos 60 anos. A essa altura, a maioria das pacientes que como é que eu vou te dizer, que querem fazer uma cirurgia plástica já fizeram às vezes as mamas, já fizeram cirurgia no abdômen e outras. Sendo que aos 60 anos vai ser, na maior parte das vezes, cirurgia facial, à procura da maioria dos pacientes. Então, na face você tem pálpebras, nariz e o próprio rejuvenescimento facial, que a gente denomina ritidoplastia. Então, resumindo, na terceira idade nós temos como procura maior na cirurgia a partir dos 60 anos de idade, cirurgia nas pálpebras, que é chamada de blefaroplastia, as cirurgias de nariz, muitas das vezes porque o nariz vai caindo com o tempo, e cirurgia para suspender os tecidos da face. Esses são procedimentos cirúrgicos, na verdade, né? E os homens procuram também a cirurgia ou é exclusivamente uma procura só de mulheres? Bom, segundo estatísticas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a procura por cirurgias de rejuvenescimento facial, ou seja, a partir da quinta ou sexta década, entre os homens vem aumentando, né? Sabia-se que apenas 5% dos homens procuravam por essa cirurgia, vamos dizer, na década passada. Alguns cirurgiões já têm visto suas estatísticas em cirurgias de homem ser acrescentada, né? Então você vê hoje, alguns cirurgiões já operam 10 ou 20% dos clientes já são homens. E os homens procuram também por cirurgia de implante capilar. Na quinta, sexta década é uma cirurgia bastante procurada pelo homem, porque a calvície não é uma doença só masculina, acontece na mulher, mas incide mais propriamente no homem, né? Em relação à cirurgia, de uma forma geral, especialmente essas, né, para a terceira idade, existe algum risco cirúrgico, algum risco mais frequente que eles, de repente, ao se submeterem a essa cirurgia, podem correr? Quando lidamos com cirurgia, nós temos que estar atentos e ser bem incisivos sobre aspectos de segurança, em todas as faixas etárias, desde uma criança, um adolescente, um adulto jovem ou um idoso. Numa pessoa, vamos dizer, idosa não, terceira idade, 60 anos, você tem que imaginar que essa pessoa pode ter hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, doenças degenerativas como Alzheimer, como outras doenças. Então você tem que afastar as possibilidades dessas comorbidades virem a piorar o seu prognóstico operatório e pós-operatório. E isso poderia ser uma contraindicação? Uma contraindicação absoluta, não. Eu não deixo de operar as minhas pacientes por elas terem hipertensão arterial sistêmica ou terem diabetes. Mas para operá-las eu tenho que fazer um programa cirúrgico bem conciso e essas pacientes têm que ser liberadas pelos médicos que as tratam. O cardiologista que trata a pressão arterial tem que me oferecer um risco cirúrgico da paciente dizendo, para a cirurgia proposta, sob anestesia geral ou com anestesia local e sedação, essa paciente tem risco baixo. Há uma graduação de risco para a cirurgia dada pelo cardiologista, que é quem vai me dar, em suma, a liberação para essa cirurgia acontecer. À medida que esse grau de risco aumenta, por exemplo, risco grau 1 a 5, que é a graduação que eles usam. O risco grau 2 a gente opera com tranquilidade, num hospital que tenha condições plenas de assistir o paciente. Uma paciente com risco grau 3, ou seja, ela tem algum distúrbio que está fazendo essa paciente sair do grau 1 e 2. Essa paciente a gente já pensa em não operá-la, porque os riscos são maiores, portanto, se trata de uma cirurgia estética, de fundamento estético, é melhor não operar. E o pós-operatório, assim, é muito doloroso ou é muito longo? O tempo de cirurgia também, ele demora, assim, depende da cirurgia, ou são cirurgias rápidas, pós-operatórios rápidos?
Como é que é, no geral, a cirurgia para essa faixa etária? Tá. Cirurgias plásticas, de modo geral, elas são mais demoradas do que as cirurgias de outras especialidades, pela minha experiência e pela experiência que a gente vê de outros colegas. Porque são cirurgias que lidam com detalhes. Imagina você uma cirurgia de nariz. O nariz é uma estrutura tão pequena no centro da face, mas que tem, só de cartilagem, quase meia dúzia de cartilagens importantes que a gente tem que trabalhar durante o ato cirúrgico. Então não há como trabalhar uma cirurgia de nariz para que tenha um bom cabo, um bom resultado, sem 2 ou 2 horas e meia de cirurgia. Quando se fala numa cirurgia de rejuvenescimento facial, a ritidoplastia, essa cirurgia delonga às vezes um pouco mais, 3 horas e meia, é a média. Há cirurgiões mais lentos e outros mais acelerados, que fazem a cirurgia com tempos menores ou maiores, mas em média são 3 horas e meia de cirurgia, justamente por isso. Quando se faz uma cirurgia de rejuvenescimento facial, você vai abordar a bochecha do paciente para levantar a bochecha, as bandas platismais, que são aquelas dobras que se formam aqui, o supercílio muitas vezes com o envelhecimento ele vai cair, você tem que suspender esse supercílio, tirar as bolsas de gordura das pálpebras, que incomoda muitas pessoas. Às vezes elas vêm ao consultório só para isso. Doutor, eu não quero minhas bolsas de gordura aqui. A minha pálpebra está caindo que me atrapalha a ler. Então, de acordo com a procura, você vai indicar uma cirurgia, que pode ser maior ou menor. Mas, via de regra, são cirurgias de mais do que 2 horas. Em relação aos tratamentos estéticos que existem hoje, então, o Botox, né, e qualquer outro tipo menos invasivo, que faça com que melhore um pouco, né, a fisionomia. Quando seria indicada a cirurgia plástica para as pessoas que têm acesso a esse outro tipo de procedimento, de repente, sim, mas naquele momento já não resolve mais? Quando saber, né, qual é o... A gente denomina todo esse grupo de procedimentos, como você falou, a marca de um produto, Botox e outros mais que existem, preenchimentos e tudo mais, como procedimentos ancilares, ou seja, são procedimentos não cirúrgicos, a gente não precisa de ir ao centro cirúrgico para fazê-los e que vai fazê-los no consultório ou na clínica conforme deseja. Quando é que vai chegar o ponto em que a paciente não vai se beneficiar mais desse produto e vai ter que fazer a cirurgia? Depende muito de cada paciente, o tipo de pele que essa paciente tem, a raça dessa paciente. As pacientes, por exemplo, de pele negra, de pele parda, têm a pele mais firme, tem mais colágeno. Muitas das vezes essas pacientes envelhecem mais lentamente. Elas vão chegar aos 60 anos e não vão ter muitas rugas, muitos vincos. E você vai conseguir tratar essas pacientes com preenchimentos, com toxina botulínica e outras coisas semelhantes. Já uma senhora, por exemplo, de pele branca, uma caucasiana, ainda mais se ela tiver tomado muito sol ao longo da vida, se ela tiver sido fumante ao longo da vida, essa pele está mais sofrida, é uma pele mais fina, que tem menos colágeno, ela tem menos fibras elásticas que sustentam a pele. Você olha uma pessoa com essas características e olha aquela outra, você imagina que elas têm 10 anos de diferença, mas aí elas têm a mesma idade, ou seja, essa paciente ela não vai conseguir se manter após os 50, 55 anos com procedimentos menores. Então tem muitas pacientes que aos 50 anos você já tem que indicar uma cirurgia de face para elas. A toxina botulínica já não vai resolver, os preenchimentos já não vão resolver. Tá? Na atualidade, um procedimento que vem ganhando muito corpo e tem cada vez mais fundamento é o lipofilling, do inglês, que é enxerto de gordura. Enxerto de gordura é um método médico feito pelo cirurgião plástico que você coleta a gordura de alguma parte do organismo, e nós temos reservas à vontade, e injeta essa gordura com técnicas precisas em outros lugares que mereçam. Na face, às vezes na mama, quando se reconstrói uma mama, e ainda em vários outros lugares que for necessário. Então, o enxerto de gordura tem sido, na transição da época em que você só fazia procedimentos menores para a cirurgia, alguma coisa que oferece resultado por mais 2, 3, 4 ou 5 anos. Então, a paciente que me vem com 45 anos, com a face envelhecida, mas eu ainda não vejo que eu preciso operá-la, muitas das vezes eu faço uma cirurgia pequena nas pálpebras e faço uma enxertia de gordura nas maçãs do rosto, nesse buraquinho que aparece no idoso. Essa gordurinha no idoso que acaba caindo para cá, a gente aspira essa gordurinha e acaba que você oferece para essa paciente, com uma cirurgia bem menor, resultados que as agrade. Voltamos agora a conversar sobre cirurgia plástica na terceira idade.
Dr. Jefferson de Lamartine. Doutor, em relação à vaidade, qual é a avaliação que você faz da vaidade hoje em dia para essas pessoas que já passaram dos 60 anos? Bom, a vaidade é um termo que não é matemático, né? Então nós estamos tratando de coisas, às vezes até filosóficas. O que é vaidade para uma pessoa que mora na cidade, o que é vaidade para uma pessoa que mora na zona rural? Então isso está literalmente ligado ao estilo de vida que a pessoa leva, ao modo como essa pessoa trabalha. Por exemplo, na sua profissão, se você tivesse 50 anos ou 60 anos, talvez você já teria feito algum desses procedimentos menores, porque você lida com o público, você está frente às câmeras todo dia, você quereria se sentir melhor. Vem ao consultório do cirurgião plástico e ele vai indicar para você o que seria mais adequado. Então a vaidade, eu vejo que tem essa vaidade que toda pessoa tem, mas está muito ligado ao ramo de trabalho, ao local onde essa pessoa mora, ao círculo de amizade que essa pessoa tem, né? Os europeus, eles fazem poucas cirurgias plásticas no corpo. Para você ter uma ideia. Eles vivem enclausurados, às vezes por conta do frio, culturalmente. O Brasil é um dos países que faz mais cirurgias no corpo. Mamas, abdômen. Talvez por nosso clima tropical, a gente se mostra muito, a mulher brasileira é muito bonita, ela quer mostrar seus dotes. A partir da hora que isso não está a contento, ela vai se operar. Então, vaidade é um termo filosófico, eu acho amplo, né? Ele não é matemático. Eu imagino assim, que não é por excesso de vaidade que uma mulher vai se operar. Às vezes vai resolver um problema mesmo de trabalho, como eu te falei, né? Interessante. E o que a gente pode fazer, né, na sua opinião, para minimizar, de repente, o efeito do envelhecimento no rosto ou no corpo de uma forma geral e chegar na terceira idade aí de uma forma melhor? Pegando um link, né, do bloco anterior, falando sobre cigarro, alimentação, quais são os principais, as principais atitudes que, de repente, a pessoa pode ter para conseguir melhorar? Logicamente, nós vamos entrar nesse assunto, mas assim, a pergunta propriamente dita deveria ser feita por um geriatra, mas vamos lá. Um estilo de vida saudável, desde a infância, consequentemente, vai repercutir numa adultice e numa velhice mais saudável e melhor aspecto. Então imagina aquela criança que desde pequena já pratica esporte, já se alimenta bem, come frutas, tem um estilo de vida saudável, na juventude ele continua, ele não fuma, ele não tem vícios, ele se alimenta bem, se protege do sol, né? O sol é um carrasco. O sol é o nosso carrasco, sempre. Então ele maltrata a nossa pele agudamente, porque ele causa aquelas lesões, aquelas queimaduras, mas essas lesões, chamadas lesões actínicas, tanto elas envelhecem muito a nossa pele, quanto elas vão alterando a genética do cromossomo da nossa célula e vai lá na frente gerar câncer de pele. Então o sol é o grande carrasco de nós habitantes de países tropicais, né? Então eu diria, é um estilo de vida saudável desde sempre, não fumar, né? Não há por que fumar, e quando fuma você tem que saber as consequências, não é só câncer de pulmão, é envelhecimento da pele, é tudo mais. E além disso, existem várias formas de você usar protetores solares, produtos químicos que a indústria farmacêutica tem à disposição para hidratação da pele, pequenos peelings, ou seja, pequenas abrasões rotineiras que as pessoas fazem na pele, deixa a pele mais vistosa. E já falando no campo da cirurgia plástica, chegou uma determinada etapa. Por exemplo, na minha face, você vê que eu tenho algumas rugas que elas vão se acentuando com o passar dos anos. Principalmente em pessoas que se expressam muito, como eu. Então, se eu quiser, ao longo dos meus próximos anos, me livrar das minhas ruguinhas, para que não fiquem marcas perenes, eu terei que fazer o meu botox de tempo em tempo. Já fiz algumas vezes, agora está vencido. Eu teria que fazer a cada 6 meses, eu fiz a mais do que isso. Então, eu me recordo de ver meu pai, meus avós com rugas fortes aqui. E isso me chama a atenção, eu não vou querê-las. E dessa forma esse tratamento ameniza? Ameniza essas rugas, porque as rugas que aparecem no nosso corpo são rugas estáticas ou dinâmicas. Por exemplo, quando eu fico parado, sem nenhuma mímica, eu já tenho algumas rugas. São determinadas rugas estáticas, eu já tenho 39 anos. Uma pessoa de 18 anos, você olha a face dela, tá lisinha, ela não tem nenhuma ruga estática. Quando ela sorri, aparece um punhado de ruga, menos do que as minhas.
Essas rugas que aparecem quando você se movimenta, você pode bloqueá-las com a toxina botulínica, de acordo com o que seja necessário para cada paciente, e essas rugas estáticas vão ser diminuídas, né? Então, se a pessoa nunca fez botox, essa ruga estática vai ser profunda. Sempre mais, à medida que vai envelhecendo. Porque a pele se dobra, faz uma marquinha. Essa marquinha ela não some. Então você vê, a maioria das pessoas acima dos 40 anos tem aquela testa marcada, os pés de galinha marcados, mesmo em repouso. A nossa pele, fazendo uma comparação bem simples, é como um papel. Você dobra inúmeras vezes esse papel aqui, e quando você tira, a marca ficou. Se a nossa pele se dobra inúmeras vezes no mesmo lugar, vai ficar o vinco. Esse vinco é difícil tirar de uma definitivo. Forma. E cirurgicamente é quase que impossível. Ixi. Então seria se adaptar àquela ruga. Tem determinados sulcos profundos que a gente não consegue vencê-los. Você tem preenchimentos que conseguem preencher um pouco esse sulco, mas aquele sulco, aquela memória da pele que se dobrou vários anos, liquidar com ela é praticamente impossível. E de repente, modificando tanto assim, a pessoa não perde a expressão? É lógico que o profissional, né, especialmente o cirurgião plástico, ele vai ter esse cuidado, mas até que ponto o paciente tem que ser limitado para não querer passar do ponto, né, de cirurgias e tratamentos e ficar com aquela cara de múmia, sem expressão? Sem dúvida. Né? Essa sua pergunta é interessante. Cada paciente tem um cirurgião que vai lhe acolher de acordo com seus anseios e com as suas expectativas. Houve muitos pacientes que me procuraram que eu não indiquei fazer toxina botulínica, nem mamoplastia, nem cirurgia na face, nem rinoplastia, porque eu achei que não seria indicado no caso daqueles pacientes. Mas sob a avaliação de outro cirurgião, pode ser que ele tenha as operado. Agora, quando a gente vai para o lado do ridículo, como você está me falando, né? Aquelas faces paralisadas, como face de múmia, aí eu acho que a paciente encontrou um médico à altura dela. E você vai encontrar, infelizmente, em todas as profissões, em todas as áreas, você tem profissionais que exageram. E eu acho que não só exageram, eles vão perdendo a noção bom senso, né? do que é saudável e vão perdendo o bom senso. Quando eu faço toxina botulínica nas minhas pacientes, eu procuro e digo a elas não paralisar todas as ruguinhas que elas vão ter, que elas têm. Porque se eu paralisar todas as ruguinhas do rosto, elas vão ficar com a face estática, paralisada. Então, olha, vão restar algumas ruguinhas aqui, vão restar algumas ruguinhas aqui. Isso é saudável. Se eu usar toda a dose de toxina botulínica que eu disponho para uma determinada paciente, ela vai ficar com o rosto paralisado. E isso é ridículo. Vamos acompanhar agora a reportagem de Patrícia Costa, que fala sobre estética na terceira idade. Manter uma boa aparência física, em muitos casos, deixou de ser somente estética e hoje significa saúde. Para muitos idosos, preencher a rotina com atividades que estimulam a qualidade de vida é essencial para o bem-estar. Eu me sinto muito bem com as massagens. É muito bom em termos de saúde, né? Como dizer, a gente fica mais ativa, né? Alivia as dores, que antes eu não conseguia andar direito, eu não tinha, assim, vontade de nada, entende? Depois que eu comecei a caminhar, me tratar mais, estou me sentindo bem melhor. Em clínicas de estéticas, que oferecem várias alternativas de cuidados com o corpo, as massagens são as mais escolhidas. Seus benefícios vão desde elasticidade da pele à diminuição das dores musculares. Movimentos leves, suaves, tá? Sempre com um toque, com que o idoso sinta com bastante carinho, que a gente está fazendo com bastante amor, que o importante aqui é o toque. Que ele vá sentindo no próprio corpo, que está tendo um resultado de relaxamento, de confiança com o profissional. Tem produtos que alguns idosos não podem usar devido à pele, que é bastante frágil. Sempre massagens leves, suaves. Pode ser uma relaxante, uma drenagem linfática. Nada agressivo para o idoso.
A procura de mulheres na faixa etária de 60 anos para cima, na terceira idade, tem aumentado bastante, inclusive de homens também. Com novos conceitos de vaidade na terceira idade, uma mudança perceptível é dos homens. Antes mais fechados, hoje buscam os salões com mais frequência. A vaidade é vaidade. É bom não é só para a mulher, não, para homem também. Né? Se quer bem menos, né? O homem se cuida menos que a mulher se cuida mais. Elas vêm, eles vêm também, todos eles preocupados com a vaidade de si mesmo, literalmente falando, que é para fazer sobrancelha, para tirar, para fazer uma depilação de orelha, para fazer barba com a cera, depilando, para fazer sobrancelha. A terceira idade, hoje, nós temos aqui, pelo menos no nosso salão, 20% dos nossos clientes é de terceira idade. Dr. Jefferson, nós assistimos agora uma reportagem que falou um pouco sobre tratamentos estéticos de uma forma geral. E a gente sabe que existem muitos produtos que podem ser utilizados, né, pela pessoa dentro da própria casa para que ela consiga, de certa forma, cuidar um pouco da pele. Isso realmente funciona ou é um mito? Olha, cosméticos propriamente dito, você coloca aí uma panaceia de substâncias que estão no mercado. Então, a minha advertência, em primeiro plano, é ver a procedência desses produtos, né, que nem sempre são medicamentos, são vendidos em salões de beleza, em supermercados, em farmácias. Então, ver a procedência, qual a composição desses produtos. Quando esses produtos têm hidratantes, protetores solares, eu entendo que esses produtos são altamente eficazes para tratar, para prevenir envelhecimento. Sem dúvida, se você usa protetor solar, você já está ganhando. Por outro lado, se você usa um cosmético que promete resultados maravilhosos, acabar com as suas rugas, que você use e ele descama a sua pele agressivamente, ou seja, ele já é um tratamento médico sendo feito sob pretexto de cosmético. Aí já temos que ligar o sinal de alerta e observar que esse cosmético não deveria estar sendo usado assim, ou a pessoa usou de forma inadequada. Hoje em dia, essa população da terceira idade, eles procuram mais o consultório visando o quê? Porque essa população mudou, né? Se a gente for pensar, são pessoas que estão ativas ainda, né? Que estão, às vezes, no mercado de trabalho, enfim, que têm uma vida normal como tinham, né, na juventude. Então, essa população, quando vem ao consultório, ela está buscando o quê? Além da correção, né, através de uma cirurgia, de uma correção aí de algum problema estético. Perfeito. Os dados estatísticos da década passada mostravam que a expectativa de vida do brasileiro era por volta de 60 anos. As estatísticas atuais já nos mostram expectativa de vida acima de 73, às vezes até mais anos. Ou seja, as pessoas estão chegando aos 75 anos, aos 80 é muito comum e até mais, com saúde, com a pressão boa, com o coração bom, e estão trabalhando. Elas se aposentaram em determinado emprego, começaram pela iniciativa privada ou no próprio emprego antigo e estão trabalhando e estão enfrentando a vida. Então, quando elas procuram, às vezes, a cirurgia plástica, é porque elas querem estar bem. Fisicamente, elas estão bem e, do ponto de vista de aparência, elas querem se sentir bem. Muito bom. Bom, a gente finaliza o programa de hoje, então, agradecendo muito a presença e todas as explicações. Tá? Sem dúvida, eu lhe agradeço. Obrigado mais uma vez. Esclareceu e acho que muita gente em casa, então, entendeu um pouquinho melhor sobre o que é, né, a cirurgia plástica e todos os tratamentos que envolvem essa parte da estética. Perfeito. Eu faço um alerta que procure fazer sua cirurgia plástica com um cirurgião plástico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você vai estar fazendo sua cirurgia plástica com mais segurança, com protocolos bem coerentes e seja prudente, né? Não busque os exageros, não busque as coisas assustadoras. Porque o bom senso, né? O bom senso tem que prevalecer, do lado do médico, sem dúvida, mas do lado do paciente também. Ok, obrigada. Não há de quê.